A maioria dos rios do mundo deságua no mar, mas o Okavango, na África, leva suas enormes águas diretamente para o deserto de Kalahari. E parece que esse rio consegue fazer o impossível e desafia a gravidade. O Okavango começa nas terras altas de Angola, percorre 1.600 quilômetros, como qualquer outro rio normal, e termina no maior delta interior da Terra, conhecido como Pântano de Okavango. O delta tem declives de terra que caem a quase 45 metros, o que equivale à metade da altura da Estátua da Liberdade. A área onde hoje se encontra o delta do Okavango fazia parte de um lago que secou há cerca de 2.000 anos. As águas do Okavango levam vários meses para completar sua jornada, e a paisagem aqui nunca é a mesma. O primeiro europeu a encontrar o delta foi o explorador escocês David Livingstone. Sim, o cara do Dr. Livingstone, presumo, é ele. Quando ele o viu pela primeira vez, ficou chocado ao notar que a água parecia estar fluindo para trás e até mesmo para cima. Ele viu 2 fortes cursos d'água conectando o Okavango aos sistemas de terras úmidas a leste. Décadas depois, outros exploradores os viram completamente secos. Vários anos depois, os cursos d'água estavam cheios novamente e continuavam a se esvaziar e a se encher, às vezes mudando de direção. Os cientistas conseguiram explicar esse mistério quando encontraram uma rede oculta de falhas, parte do grande Vale do Rift, sob a areia. Quando ocorrem grandes terremotos, como o da Indonésia em 2004, a Terra desencadeia uma reação. Pequenas rachaduras subterrâneas se deslocam apenas o suficiente para enviar um fio de água pelo rio, e uma inundação começa, elevando os níveis de água. Além disso, em maio e junho, quando começa o inverno no hemisfério sul, as enchentes trazem mais água doce e vida para o pântano. As ilhas ficam completamente submersas durante o pico das enchentes e depois ressurgem novamente no final da estação úmida. A vida selvagem adora toda a água do delta e muitas vezes é possível ver elefantes migratórios tomando banho entre lírios cor-de-rosa e peixes prateados, dourados, barbos e outros peixes. Há leões, chitas, búfalos, hipopótamos, zebras, cachorros selvagens, crocodilos e outras espécies de animais. Cegonhas, ibis, garças, grous e gansos gostam de voar, juntamente com 450 espécies de pássaros. Embora o Okavango tenha muita água, o que é inestimável no deserto, as pessoas dificilmente se estabelecem ao longo de suas margens. Um grande problema aqui é a mosca tsetse. Mas se você estiver no clima aventureiro, pode vir aqui para um safari aquático. Cientistas do Imperial College London encontraram um rio totalmente inesperado sob a camada de gelo da Antártica. Ele absorve a água de uma área tão grande quanto a Alemanha e a França juntas. Os cientistas costumavam pensar que os lagos sob o gelo da Antártica estavam apenas esfriando por si mesmos, mas agora descobriu-se que eles fazem parte de uma rede de rios interconectados. A água sob o gelo pode se formar de 2 maneiras, a partir da neve derretida que se infiltra ou do calor natural da terra e do gelo que se esmaga sobre o solo. O Ártico recebe uma grande quantidade de derretimento da superfície durante o verão, mas a Antártica é geralmente muito fria para isso. Esse rio recém-encontrado é a prova de que há muita água lá embaixo, apenas pelo derretimento do gelo. Esse rio pode fazer com que a Antártica perca sua cobertura de gelo muito mais rapidamente. Se as coisas esquentarem o suficiente para derreter a superfície, essa água pode descer e bagunçar a base da camada de gelo, transformando a Antártica em uma bagunça de derretimento, como a Groenlândia. Se o gelo começar a se mover mais rápido do que a água pode suportar, ele criará mais atrito, produzindo ainda mais água e acelerando o processo de derretimento. Os pesquisadores estão em uma missão para se aprofundar no funcionamento desse sistema fluvial e verificar se ele está causando problemas em outras partes do continente gelado. Entender o que está acontecendo lá embaixo pode nos dar uma ideia de como uma mudança na Antártica pode abalar todo o planeta. O rio Howe, em Montana, corre por pouco mais de 76 metros entre Giant Springs e o rio Missouri. Ele foi mencionado no Guinness Book of World Records como o rio mais curto do mundo, mas eles tiveram que remover essa categoria porque houve um debate acalorado sobre esse título.
Moradores do Oregon afirmaram que o Rio D era o campeão absoluto, pois tudo depende de quando você o mede. Pode haver rios ainda mais curtos na Noruega ou na Indonésia, dependendo do que você vê como um rio. A definição oficial diz que é algo que tem um fluxo constante de água na forma de uma corrente e é alimentado por fontes de terras altas ou outro rio, lago ou bacia hidrográfica. Córregos e riachos fluem juntos para formar córregos. Córregos se tornam rios, e rios levam a água de terras mais altas para terras mais baixas, desaguando no oceano. Há 12 categorias de riachos, e os 2 primeiros níveis não têm outros riachos alimentando-os. Portanto, Roy e seus outros companheiros curtos merecem tecnicamente o título de rios. Fico feliz por termos esclarecido isso. O Rio Negro, na América do Sul, é o maior rio de águas negras do mundo e o maior afluente esquerdo do rio Amazonas. Suas águas se parecem mais com chá forte e parecem totalmente pretas apenas à distância. Essa cor escura se deve ao ácido úmico. Quando as plantas que contêm fenol se decompõem apenas pela metade, elas deixam para trás essa tonalidade semelhante à do chá. Algumas pessoas acreditam que os rios de água preta não podem ser produtivos, mas o Rio Negro ajuda grandes indústrias de pesca e tem pontos onde as tartarugas vêm para desovar. No século XVII, os exploradores não encontraram muitos indígenas ao longo do rio, mas isso provavelmente não teve a ver com sua produtividade, e sim com doenças e conflitos. Há cerca de 700 espécies diferentes de peixes documentadas na bacia do Rio Negro, incluindo pelo menos 100 que você não encontrará em nenhum outro lugar. Muitos desses peixes acabam em aquários, como o super popular Cardinal Tetra. Há um canal que liga o Rio Negro ao Orinoco, que é outro grande rio da América do Sul. Muitas espécies aquáticas tentam se deslocar entre os rios, mas somente as mais resistentes conseguem lidar com a mistura de seções de água preta e água clara nesse canal. Há um riacho único em Wyoming que drena tanto para o Oceano Pacífico quanto para o Atlântico. Ele começa no alto da Cordilheira Teton e depois se divide em 2 braços. O Pacific Creek se junta ao maior rio Snake, que se funde com o rio Columbia e finalmente chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e por fim deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos 2 riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam procurando a passagem do noroeste entre os 2 oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles precisariam apenas de barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta de garganta cortada já conhecia essa rota muito antes das pessoas. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Todo verão, o Canho Cristalis, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido, ou no Rio das 5 Cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são perfeitas para que o leito do rio fique vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. É preciso agradecer a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga, por toda essa beleza. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Quando vem a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las. Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Nenhum outro lugar no mundo tem algo semelhante. Então, em algum momento, o número de turistas que queriam ver o espetáculo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com a possibilidade disso ser ruim para esse ponto de biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos para os visitantes.